Uma boa tarde a todos. Podem sentar, por gentileza. Eu quero falar sobre algo que afeta muitas pessoas, que é a ansiedade. A palavra grega para ansiedade vem de uma raiz que expressa a ideia de distração. De fato, é um grande agente, de desequilíbrio e desordem. Em Eclesiastes 11, versículo 10, eu trouxe aqui 3 versões. Na NVI diz assim, afaste do coração a ansiedade, repita comigo, e acabe com o sofrimento do seu corpo. Na NVT diz, não se preocupe com coisa alguma, diga comigo assim, e mantenha o corpo saudável. E na versão a mensagem diz, viva livre, feliz e despreocupado. Não traz a ideia daquela vida que o filho pródigo decidiu viver. Uma vida negligente. Quando ele saiu da casa do pai, ele saiu com aquela sensação de liberdade, agora ninguém manda em mim, agora eu faço o que eu quero, agora eu sou livre. Na verdade, a liberdade, ela só existe a partir de Cristo. Quando uma pessoa conhece a Cristo. Quando ela se coloca na condição de um servo, um escravo de Cristo. Inclusive os apóstolos, eles se apresentam dessa forma, como escravos de Cristo. E essa pessoa é a pessoa livre de verdade. Porque liberdade é poder dizer não. É quando você tem domínio, você não é guiado, controlado, dirigido, governado por sua alma, suas vontades, seus impulsos, seus desejos, seus pensamentos, mas é quando você se submete a Deus, se submete à palavra. Então tem muita gente que pensa que é livre, mas é um escravo, que acha que porque faz o que tem vontade de fazer, é uma pessoa livre, mas na verdade é uma pessoa escrava. Porque o diabo controla, governa a vida de uma pessoa, usando exatamente de seus pensamentos, sentimentos, vontades, desejos. É isso que ele usa para controlar, para assumir o controle da vida de uma pessoa. Então, quando a Bíblia diz viva livre, ela está dizendo, posso dizer que ela está dizendo, seja um servo, seja um escravo de Cristo, um servo de Cristo, porque aí está a verdadeira liberdade. Feliz e despreocupado. Felicidade, nós sabemos que é uma escolha, uma decisão. Eu não preciso que tudo esteja perfeito aqui fora para ser feliz, para ter paz. Felicidade é uma escolha. Paz é um estado de espírito resultante de um relacionamento com Deus, de uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. Quem se relaciona com Deus tem paz. E despreocupado, não negligente, não uma pessoa irresponsável. Esse despreocupado não pode ser levado para essa ideia de uma vida sem responsabilidade, como o jovem, o filho pródigo, decidiu viver. Não. A mensagem aqui,
A interpretação correta aqui é: vivo hoje, né? Despreocupado, vivo hoje. Não fique, porque dentro o contexto aqui fala de ansiedade. A ansiedade é aquela preocupação com amanhã, né? Aquela preocupação inútil. O que eu vou comprar, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, né? Aquela preocupação com coisas inúteis, perecíveis, passageiras, né? São as coisas que os gentios, que os ímpios, que os mundanos buscam, né? É o que são os valores baixos dessa sociedade, dessa humanidade, que tem colocado cada vez mais, né, o homem no centro. Essa sociedade hedonista, que só se importa, né, com o seu ego, o seu desejo, a sua vontade, que vive para numa busca de satisfação pessoal, o que vai me dar prazer, né, o que vai me satisfazer, quando o nosso prazer deve estar, a nossa alegria deve ser o Senhor, nosso prazer deve estar no Senhor. Né? Por isso que muitos cristãos estão infelizes e frustrados, porque ainda não entenderam que o seu prazer, que a sua alegria deve ser o Senhor, deve estar no Senhor, na lei do Senhor. A Bíblia ainda diz: deleita-te no Senhor, quer dizer, tenha prazer no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então o foco de um cristão deve ser esse: agradar a Deus, se relacionar com Ele, buscá-lo em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor cuidará de todo o resto, suprirá todas as nossas necessidades. Diga assim comigo: mente afeta o corpo e toda a vida. Isaías 1,5 diz assim: ó, sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo. Nós sabemos que pensamento gera sentimento, e cada palavra, cada atitude, cada reação que nós temos, né, é influenciada pelo que nós estamos sentindo. Então, quando a Bíblia diz guarda o teu coração, ela está nos alertando sobre o cuidado que devemos ter com a nossa mente. Tanto que na versão NTLH, aqui ó, de Provérbios 4:23, diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Por quê? Pensamento gera sentimento. Afeta, né? Determina sentimento. Toda vez que nós encontramos uma pessoa emocionalmente desequilibrada, né, eu particularmente logo questiono essa pessoa, logo pergunto, né, o que você está pensando, o que tomou a sua mente, né? O que você tem pensado, porque pensamento determina sentimento, e sentimento influencia, né, nossas ações, nossas atitudes. E todas as pessoas, faça um levantamento nas Escrituras, você vai ver, todas as pessoas que agiram com base, nós falamos ainda na segunda-feira, né, sobre Saul, todas as pessoas que decidem com base no que estão pensando, sentindo, que não alinham os seus pensamentos aos pensamentos de Deus, que não fica com a palavra, que não se atém à palavra e se deixa levar por pensamentos, sentimentos, fazem as piores escolhas, estragam sua vida, o seu destino. Deus tinha algo grande com Saul. Ele foi o primeiro rei ungido em Israel. Era para ele ser uma referência para todos os demais. E o que derrotou esse homem? A sua instabilidade, né? A sua inconstância, a sua instabilidade, a sua duplicidade, né? Aquele homem, ora tinha ali seus momentos de lucidez, de razão, mas logo um sentimento tomava conta,
né? E o homem que, por exemplo, tinha acabado de dizer para Davi que estava ali arrependido, que sabe quando o Davi tem a chance de matá-lo e não o faz por temor a Deus, depois sai da caverna e mostra o pedaço do manto que ele havia cortado. Ali nós vemos o Saul aparentemente caindo em si, tendo aquele momento de lucidez e reconhecendo: Davi, você é melhor que eu, né? E ele até abençoa o Davi, mas passa um momento, passa um tempo, aquela raiva, aquele ódio, aquela obsessão volta, né? Parece que volta com uma força maior. Então, no momento, havia um reconhecimento, ele cai em si, parecia arrependido, mas daqui a pouco as mesmas emoções tomavam conta novamente, cegavam ele novamente. E ele voltava a sair em perseguição de um homem que nunca fora seu inimigo. Então, esse foi o problema de Saul. Ele foi dominado pelos seus sentimentos. O diabo possuiu a mente do Saul, as emoções, os sentimentos do Saul. E nós temos que lembrar que tudo começou quando Davi venceu Golias e as mulheres cantaram aquela música que tinha, né, como refrão: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Ali, um ciúmes, né, foi despertado, uma inveja, um ciúmes foi despertado no coração do Saul. E aquilo foi crescendo, aquilo tornou-se logo uma raiva, um ódio, uma obsessão, e ele passou a vida vivendo para perseguir e tentar, né, acabar com um homem que nunca fez mal a ele, que nunca, até depois da morte do Saul, você encontra Davi, né, honrando esse homem, honrando a família dele. Então, olha só como as emoções cegam. Ele se voltou contra quem nunca esteve contra ele. Nunca desejou mal, apesar do Saul ter feito muito mal a Davi, Davi nunca desejou o mal do Saul. E fez aquele cântico, né? Quando Saul morreu, ao invés de festejar, porque agora o meu perseguidor, né, morreu, então acabou a perseguição, a injustiça, né? Ele não festejou, ele fez um cântico de lamento pela morte do Saul e honrou aquele homem na morte. Depois da morte continuou honrando. Então, cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Eu também gosto muito desse texto de Lamentações 3,19, que diz assim, ó: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Tem alguma coisa boa aqui? Ele estava se lembrando de alguma coisa boa até aqui? Não. Resultado disso, ó, lembro-me bem disso tudo, diga comigo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Então, quando eu trago a memória, quando eu começo a pensar, né, na minha aflição, no momento difícil que eu estou passando, na injustiça que eu sofri, no abuso, na rejeição, na traição, nas perdas que eu tive, nos erros que eu cometi, no que falaram de mal a meu respeito, quando eu começo a pensar nessas coisas, é inevitável, a minha alma, diga, a minha alma, vai desfalecer. Ou seja, eu vou me encher dos piores sentimentos, tristeza, angústia, medo, raiva, ódio. Vai tomar o meu coração. Se eu começar a trazer à memória aquela ocasião em que eu fui injustiçado, lesado, prejudicado, o que se sentiu naquele momento? Quais foram os sentimentos que se despertaram no seu coração naquela ocasião? Amor? Quando alguém te ofende, é amor que você sente? É alegria que você sente? Você sente raiva, você sente ódio. Quando alguém faz algo errado que te prejudica,
Você tem vontade de presentear aquela pessoa. É isso? Tem vontade de esganar aquela pessoa. Então, todos esses sentimentos você pode reviver se você reviver a lembrança, trazer de volta a memória essas situações. E é por isso que a Bíblia diz, não vivam de passado, esqueça o que se foi. Eu tanto não posso viver de passado, né, trazendo à memória, né, o que já aconteceu, como também não posso viver pensando no amanhã, preocupado com o amanhã. Porque isso já é, assim, comprovado. As pessoas depressivas estão com a mente no passado, remoendo o passado. As pessoas que sofrem com ansiedade estão preocupadas com o amanhã, pensando demais no amanhã. Ou seja, há um desequilíbrio na mente, há um desequilíbrio nas emoções. Entendeu? A pessoa deveria estar focada no hoje, né? Pensando em como ela pode agradar a Deus hoje. Se eu errei ontem, eu posso hoje fazer diferente, agir diferente, mas ela está no hoje, remoendo o erro de ontem. Ela está hoje pensando, né, no que vai acontecer amanhã. Há um desequilíbrio. Ela está fora do tempo. Se eu realmente me importo com o meu amanhã, então meu foco tem que estar no meu hoje. Se eu quero garantir um futuro de paz, um futuro feliz, eu preciso focar no hoje. Buscar saber o que Deus quer de mim hoje, agradar a Deus hoje, né? Plantar a boa semente hoje. É assim que você, né, se preocupa corretamente com o seu futuro. Não pensando apenas, mas plantando boas sementes hoje. Mas o mesmo profeta que trouxe, né, à memória todas essas lembranças negativas, ruins, que afetaram o seu coração, a sua alma, ele diz assim, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Ou na NA, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Diga comigo, lembro-me também. Então, assim, você pode estar pensando uma coisa e decidir pensar diferente. Você pode estar se ocupando na sua mente com coisas negativas, mas pode, no momento em que você decidir, né, voltar a sua mente para aquilo que vai te levantar, te edificar, te alegrar, renovar as suas forças. Então, o seu poder está na sua mente. Como você pensa, a Bíblia diz, assim é. Como imaginou na sua alma, como você pensa, assim é. O diabo quer o controle da sua mente. Ele sabe que uma cabeça ferida, uma mente dominada por pensamentos negativos, incrédulos, decepcionantes, ela vai ter toda a sua vida. Sua alma, seu coração, né, vai ficar enfermo. A pessoa vai se desequilibrar emocionalmente e toda a vida dela vai ser prejudicada. Então, tenha cuidado com o que você pensa. Não pense tudo que vem à sua mente. Filtra os seus pensamentos. Como Paulo disse, pense no que é bom, pense no que é puro, pense no que é amável, pense no que é de boa fama. Se existe algo bom, alguma virtude, algo de excelente, nisso você deve pensar, né? E é de forma intencional. Pensa nisso. Foca nisso. E aí ele segue dizendo, graças ao grande amor, ele diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aí ele segue, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então olha o que ele trouxe à memória. O grande amor do Senhor,
suas misericórdias inesgotáveis, a grande fidelidade do Senhor, que o Senhor é bom, né? Ele foi trazendo a memória, o Senhor é bom, sua misericórdia é inesgotável, o seu amor é grande, a sua fidelidade é grande. E com isso ele foi, né, se levantando internamente. Ele foi se animando, ele foi se levantando. Ele estava desfalecido, ele estava depressivo, desanimado. Mas quando ele ocupou a mente dele com a coisa certa, ele focou em Deus, ele olhou para o alto, ele olhou para Deus. Tem o salmo que diz, né? Eleva os meus olhos para o monte. E aí vem a pergunta, a interrogação: de onde me virá o socorro? É sempre assim. Você olha para o monte, você olha para o problema, logo, dúvidas começam a surgir, a brotar. De onde vai vir meu socorro? Mas você mesmo pode fazer como o salmista disse: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Então, se você foca o problema, você entra em dúvida. Mas se você leva um pouco mais o teu olhar e olha para Deus, você sabe muito bem que não está só, que tem jeito, que não é o fim, que não acabou, que de um momento para o outro tudo pode mudar, que aquilo que você não pode fazer, não pode consertar, não pode arrumar, Deus pode. Deus endireita as nossas veredas. Deus aplana o que está áspero, endireita o que está torto, faz brotar nascente em terra seca. Ele vira cativeiros, ele transforma a maldição em bênção. Então, o meu foco precisa estar em Deus. Ele finaliza dizendo: é bom esperar tranquilo, diga comigo, tranquilo, pela salvação do Senhor. Então, existe uma maneira certa de esperar em Deus. Uma maneira certa. Né? Eu não posso dizer que estou esperando em Deus, né? Mas sem entrar no descanso do Senhor. Né? Eu não posso dizer que eu estou confiando em Deus se eu não tenho paz. Se eu estou aflito. Né? Eu estou esperando em Deus, esperar é ser ativo. Tanto que a Bíblia fala que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Quer dizer, uma pessoa que realmente está esperando no Senhor, tem ânimo, tem vigor, tem força, não está parado, está prosseguindo, está plantando, está correndo, está caminhando, ela não está entregue. Uma pessoa, quando entrega o seu caminho ao Senhor, precisa lembrar que não basta entregar, tem que confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Para que Deus possa agir, eu preciso entrar no descanso do Senhor, eu preciso confiar nele, eu preciso receber o que ele já me deu. A paz que vem do Espírito, a alegria que vem do Espírito, a satisfação, prazer, o contentamento que vem do Espírito, de um relacionamento com Ele. Muitos têm um conceito errado de paz. Paz não é ausência de adversidades, problemas, dificuldades. Paz é essa tranquilidade que você tem em meio à tempestade. É o que vemos em Jesus, né? Naquela tempestade, enquanto os discípulos pensaram que ia morrer, Jesus estava dormindo na polpa, com a sua cabeça em um travesseiro. Estava em paz. Todos estavam já dando a morte como uma certeza. Vamos morrer. Foram acordar Jesus aos berros, dizendo: não te importa que morramos, Senhor? O Senhor se levanta, repreende o mar, o vento, tudo se aquieta, vira para eles e diz: ainda não tem fé? Por que estão com tanto medo, homens de pequena fé?
Ele estava ali, no barco com eles. Mas é isso que acontece quando uma tempestade se levanta, sabe? O diabo, ele cria situações para causar em nós essa sensação de que estamos desamparados, sozinhos, de que o Senhor não está nos ouvindo, não está nos vendo, de que o Senhor nos abandonou, de que agora tudo está perdido, acabado. Ele cria situações para que você se sinta assim, tenha essas sensações. E aí nós temos que lembrar o que foi dito recentemente: o Senhor prometeu que estaria sempre conosco. Não disse que sentiríamos sempre a sua presença. Então, ainda que eu não sinta a presença dele, ainda que eu tenha a sensação de morte, de perda, de que eu vou perder algo, de que não vai acontecer, eu preciso ignorar o que eu estou sentindo e ficar com aquilo que eu sei. O que é que eu sei? Eu sei que o Senhor está comigo, porque Ele disse que estaria até a consumação dos séculos. Eu não me sinto capaz, mas o Senhor disse que eu posso todas as coisas, então eu ignoro o que eu sinto. E eu fico com aquilo que Ele disse. E eu digo, e eu declaro, eu posso, sou capaz, e eu enfrento mesmo com medo, com aquele sentimento de incapacidade. Porque esse sentimento muitas vezes só é superado, é vencido, desaparece quando você enfrenta e vence. Quando você não recua, mas avança. Aí você vive a experiência com o poder de Deus, com a glória de Deus, e aquilo te dá segurança. Então nunca espere se sentir plenamente confiante, seguro. Aliás, confiante você tem que estar, agora seguro para dar um passo de fé. Ora, para que eu preciso de fé, se eu já estou totalmente seguro? Então, eu preciso fazer como Gideão fez, mesmo com medo. Ele foi lá, ofereceu o boi, o segundo novilho do seu pai, fez de noite porque estava com medo, mas fez. Então, medo, coragem não é ausência de medo, é fazer o que você tem medo de fazer, é fazer o que você tem medo de fazer. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. No domingo ainda a bispa leu, no início da reunião, esse texto aqui de Isaías 30:15. Assim diz o Senhor soberano. Já começa assim, dizendo que o Senhor é soberano. Diga, o Senhor soberano. Então o que quer dizer isso? O Senhor soberano, o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que para Ele nada é difícil, nada é complexo, nada é impossível. Ele é soberano, Ele tem todo o poder. Ele pode que eu não posso. E se Ele é comigo, se Ele está comigo, então eu posso também. Assim diz o Senhor soberano, Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Tem gente que está em Deus, já se voltou para Deus, mas não entrou no descanso do Senhor. Ainda se permite ser atormentado, apavorado, ainda se permite ser intimidado. Ele está no Senhor, ele se voltou para o Senhor, mas ele ainda não entrou no descanso do Senhor. E é por isso que muitas emoções, muitos sentimentos ainda têm poder, têm acesso. Diga comigo assim: na tranquilidade e na confiança está sua força. Então, na tranquilidade e na confiança está a sua força. Você se torna uma pessoa inabalável quando você entra no descanso do Senhor. Quando você realmente acredita naquilo que o Senhor diz. Acredita na sua palavra.
acredita no seu caráter imutável. Deus não é como o homem que fala pelos cotovelos, promete muitas coisas e muitas vezes não cumpre. Não, Deus fala e faz. Deus vela pela sua palavra. Passarão os céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Então ele não é como o homem instável, que muda de ideia. Não. O Senhor é uma rocha eterna, Ele é confiável, Ele é seguro. Você pode confiar nele sem medo. Você pode descansar nele. Porque Ele não vai falhar, Ele não vai decepcionar. Os que esperam no Senhor, não. A Bíblia diz que os seus, não, quem olha para o Senhor, né, seus rostos jamais mostrarão decepção. Ele não decepciona. Ele age, Ele chega na hora certa. Nós que somos imediatistas e às vezes concluímos como Sara. Já passou de hora, já esperei demais, quer saber, não vai acontecer, então vou fazer ao meu modo, vou resolver do meu jeito. Nós é que somos impacientes, imediatistas e tiramos conclusões precipitadas. O que tinha que acontecer já aconteceu, quer saber, Deus não vai fazer mesmo não, então o quê? Então você vai tentar ao seu modo? Você vai sair do seu lugar de força? Você é forte quando você está na confiança, quando você está no descanso do Senhor, esperando por Ele, confiando nele tranquilamente. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. O que a Sara e o Abraão conseguiram quando saíram desse lugar? Só problema, só dor de cabeça. Eles só pegaram problemas quando saíram dessa posição onde o ser humano é forte, quando ele está tranquilamente esperando e confiando na ação do Senhor. Então não esqueça disso, é na tranquilidade e na confiança que está a sua força. É na tranquilidade e na confiança que está a sua força. Toda vez que você, pode prestar atenção, começa a ceder a uma impaciência, a uma inquietação, a um medo, coisas tão pequenas passam a ter uma proporção tão grande. Passam a causar um impacto que não era para causar. Não era. Quando você sai do seu lugar de força, deixa de confiar, deixa de, tranquilamente, pacientemente esperar por Deus, você se torna fraco, vulnerável, qualquer coisa pode te atingir. Eu sempre trago o exemplo do Elias, que venceu tanta coisa, mas a ameaça da Jezabel, algo tão pequeno perto que ele já tinha enfrentado, foi capaz de derrubá-lo, de desequilibrá-lo. O homem que sozinho enfrentou 850 profetas do diabo, que não temeu, Acabe, que queria matá-lo, não temeu os profetas do diabo, não temeu a nada, agora teme a ameaça de Jezabel, ameaça de uma mulher, e perde a morte, e foge para o deserto, se esconde numa caverna. Nós sempre falamos que nem parece o mesmo homem. O homem do capítulo 18, o homem do capítulo 19 de 1 Reis. Você vê um homem ousado, destemido, lançando lá o seu desafio àqueles profetas. Os profetas de Baal, de Azerá, clamando ao seu Deus, e ele tirando sarro, zombando, clame mais alto. Talvez o seu Deus esteja dormindo, precisa ser acordado. Uma ousadia, uma segurança, que quando você vê, ele sendo ameaçado, no capítulo 19, e se entregando terrivelmente, nem parece a mesma pessoa. O que eu quero mostrar é que o que ele estava vivendo não era para tanto, mas é que ele saiu da posição dele. Naquele momento, o que ele esperava com aquele feito grandioso? Fogo do céu descendo, consumindo o holocausto,
né? Todo o povo dizendo só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O que ele esperava? Ele esperava que Acabe, Jezabel, né? Todos ali se voltassem para Deus, porque ele disse o que para aquele povo? Até quando vão coxar em dois pensamentos? Até quando vão ficar se dividindo? Né? Se o Senhor é Deus, sirvam. Mas se é Baal o Deus de vocês, então sirva a ele, porque vocês estão se dividindo. Aí fez todo aquele movimento, ficou provado que o Senhor é Deus. Não, agora o povo vai se voltar para Deus. O que ele recebe? Uma ameaça de morte. Então naquele momento ele teve aquela sensação de que tudo estava sendo vão, inútil. De que ele estava fazendo, e não estava, né, chegando a lugar nenhum. Não estava atingindo o objetivo. Tendo o retorno que ele esperava. E ali ele se entregou. Ali o cansaço bateu, o desânimo bateu. A frustração bateu. E você tem que tomar cuidado com isso. Porque sentimentos matam. Né? Todos esses sentimentos miseráveis, desânimo, frustração, fez o quê? Ele fugiu para o deserto, pedir a morte. Por 2 vezes ele fala, 2 ou 3 vezes ele fala, eu não sou melhor que os meus antepassados. Eu quero morrer. Então, olha só. Um homem cheio de fé encarava, qualquer um, encarou o Acabe, encarou o povo, encarou os profetas do Baal de cabeça erguida. Agora um homem intimidado, um homem, né, que se entregou ao desânimo, à frustração, tem a atitude mais reprovável, mais vergonhosa possível. Como pode um homem que fez tanto agora se entregar dessa maneira? Né? Que esse vitimismo todo, eu não sou melhor do que os meus antepassados, é melhor eu morrer. Então, é isso que o diabo faz através dos sentimentos. Cega, rouba a paz, rouba a alegria, consegue tirar muitos do propósito, da direção certa. Então, não saia da sua posição de força. Aconteça o que for, permaneça confiando no Senhor, pacientemente esperando por Ele. Não abra mão daquilo que o Senhor já te deu. Ele já deixou a sua paz. João 14, 27, na Amplificada, diz assim: deixo-vos a paz, minha perfeita paz vos dou. Não como o mundo dá, eu dou a você. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixe minha paz perfeita acalmá-lo em todas as circunstâncias e dar-lhe coragem e força para cada desafio. Receba essa paz. A paz perfeita que o Senhor deixou, que é uma paz que te acalma, que te tranquiliza, que te dá força e coragem para cada desafio. Se você recebe essa paz, você tem a força, você tem a coragem, você tem o que precisa para enfrentar cada desafio. Na Amplificada Clássica, o mesmo texto diz assim: deixo-vos a paz, minha própria paz eu agora dou e lego a você, não como o mundo dá, eu dou a você. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pare, vamos juntos aqui, pare de se permitir ser agitado e perturbado. E não se permita ter medo e intimidação e covardia e inquietude. Não se permita ter medo e intimidação e covardia e inquietude. Não se permita, quer dizer, é tarefa sua, responsabilidade sua. Não deixar esses sentimentos, esses espíritos terem poder sobre você. É sua responsabilidade. Você tem domínio, você tem controle. O Senhor te deu espírito de poder, amor e equilíbrio.
Poder para vencer o mal, amor para lidar com as pessoas e equilíbrio para dominar pensamentos e sentimentos e não ser dominados por eles. Quando eu digo dominar, não digo que você não sente, não vai sentir medo. Você vai sentir medo. Você vai sentir raiva. Você vai sentir muitas coisas. Mas você não vai ser dominado por isso. Não tem como não sentir. Não tem. Se você sai ali na rua e alguém te fecha, né, a não ser que você já esteja bem exercitado nesse tipo de situação, né, você não... Para você estender a mão e dizer, Deus te abençoe, é um exercício, é uma disciplina, porque a vontade muitas vezes é outra, entendeu? Naturalmente, sem o exercício do autocontrole, você tem uma outra atitude, né? Se alguém te ofende, se alguém te maltrata, enfim, naturalmente você tem uma atitude negativa. Então, no exercício do autocontrole, você se torna uma pessoa capaz, né, de reagir bem a uma situação ruim, negativa, incômoda. Amém, pessoal? Então, é no exercício, tem que exercitar. Então, pare de se permitir ser agitado e perturbado. Não se permita ter medo, intimidação, covardia e quietude. Agora eu vou falar de um texto, vou ler um texto, que na NVI o título é As Preocupações da Vida. Mas na versão da Bíblia Amplificada o título traz, esse texto vem com o título de A Cura para a Ansiedade. O que eu tenho que fazer para ser curado, né, dessa ansiedade? Está aqui, ó. Por isso vos digo que parem de ficar preocupados ou ansiosos. Ó, observe bem a leitura. Parem. O Senhor não está dizendo que vai, né, vir aqui arrancar de você essa preocupação, essa ansiedade. Mas por que Ele não faz isso? Porque Ele já deixou, diga, o Senhor já deixou a sua paz, a sua perfeita paz. Ele já deu o espírito de poder, Ele já deixou sua paz. Não abra mão, não entrega. Não permita, não se permita ser intimidado. Não se permita ser dominado por um sentimento, porque você, diga, eu tenho poder para dominar. Desde a criação, Deus já criou o homem com essa capacidade de dominar. Ele disse, dominem, né? Crescei, multiplicai, domine sobre os peixes, domine sobre os animais, domine. O Senhor colocou tudo debaixo da autoridade do homem. Eu só não tenho o poder de dominar uma pessoa, né? O homem. Mas eu domino a mim mesmo. Eu tenho poder para dominar pensamentos e sentimentos. E eu tenho a ajuda do Espírito Santo para isso. Então você é dominado pelo desânimo, é dominado pela insatisfação, é dominado pela amargura, é dominado pelo orgulho, é dominado por tantos sentimentos, pela raiva, pelos ciúmes, até o dia que você decide se impor e lançar, né, todas essas misérias para longe de você, essa ansiedade para longe de você. Não fiquem preocupados, parem de ficar preocupados ou ansiosos, perpetuamente inquietos e distraídos. Como eu disse no início, a ansiedade, no grego, né, expressa essa ideia mesmo de distração. Com a vida, quanto ao que comer ou ao que beber, nem sobre o seu corpo, quanto ao que você vai vestir. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Olhe para as aves do céu. Elas não semeiam semente, nem ceifam a colheita, nem colhem as colheitas em celeiros, e ainda assim seu Pai Celestial continua alimentando-os. Você não vale muito mais do que eles? Diga assim, consciência de valor.
nós precisamos ter consciência de valor, do quanto valemos para Deus, do quão importante somos para Deus. Você não vale muito mais do que eles? Então, não se esqueça que foi por você, foi por mim, foi por nós que Jesus foi à cruz. Não se esqueça que nós somos a criação feita à imagem e semelhança de Deus. Você é obra-prima do Senhor. Né? Nós sempre estamos falando aqui, ultimamente Deus tem falado bastante conosco sobre isso, sobre o propósito da nossa existência, para o que fomos criados, o que Ele espera de nós. E Ele espera que nós vivamos para Ele, que nós nos importemos com aquilo que importa para Ele. O que importa mais para Deus, senão pessoas, almas? Almas. Então, se a Bíblia diz que Ele não tem prazer nem na morte do ímpio, quanto mais na morte do justo. Não, mas é que eu tenho a sensação, você vai ter muitas sensações mentirosas. Eu tenho a impressão, você vai ter muitas impressões mentirosas. A impressão de que tua oração está passando o teto, teu trabalho está sendo vão, inútil. Você vai ter muitas vezes essa sensação, esse sentimento mentiroso. E você deve ignorá-los e ficar com a palavra, que é a verdade. Então, diga assim, eu tenho valor para Deus. Diga, eu sou muito valioso para Deus. Você não tem muito mais? Não vale muito mais do que eles? E quem de vocês, preocupado, pode acrescentar 1 hora à duração de sua vida? A palavra-chave aqui é acrescentar. Você não acrescenta nada de bom à sua vida, se preocupando. Como a bispa sempre fala, preocupação é inútil. Você não acrescenta nada de bom. Você ganha mais rugas, entendeu? Você envelhece mais rápido. Agora, tem estudos que diz que sorrir, né, rejuvenesce. Então, sorria mesmo que não queira. Trabalhe isso. E porque você está preocupado com roupas, veja como crescem os lírios e as flores silvestres no campo. Eles não trabalham nem fiam lã para fazer roupas, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória e esplendor, se vestiu como um deles. Mas se Deus assim veste a erva do campo, que hoje é viva e verde, e amanhã é cortada e lançada como combustível na fornalha, não vos vestirá muito mais? Você de pouca fé. Portanto, não se preocupe ou fique ansioso, perpetuamente, inquieto, distraído, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Os gentios buscam ansiosamente todas essas coisas, mas não se preocupe, pois seu Pai Celestial sabe que você precisa delas. Mas primeiro e mais importante, busque, aponte, lute por seu reino e sua justiça, sua maneira de fazer e ser certo. A atitude, o caráter de Deus, essa tem que ser a nossa preocupação. Isso tem que estar em foco. Não as minhas necessidades, anseios, né? Não os problemas que eu estou enfrentando. O que tem que estar em foco? O caráter de Deus, ser como Cristo, ser a sua maneira de fazer e ser certo. Então o que eu tenho que perseguir, buscar, pensar, né, dia e noite, em como agradar a Deus, como ser como Deus, porque para isso fomos criados. A minha mente tem que trabalhar dia e noite dessa maneira. O que o Senhor faria no meu lugar? Se o Senhor estivesse no meu lugar, como Ele lidaria com isso? Como Ele trataria isso? O que Ele falaria? Como Ele agiria? É isso que tem que consumir você. Esse tem que ser o seu foco, ser como Ele. Agir como Ele age, pensar como Ele pensa. Né? Desenvolver o caráter de Deus, a atitude e o caráter de Deus. E com isso, todas essas coisas serão dadas a você também.
Ele vai cuidar do resto, Ele vai cuidar de tudo. 1 Pedro 5, 6 diz assim, ó, portanto, mirem-se sob a poderosa mão de Deus. Deixe de lado o orgulho auto-justificado. Porque tem gente que adora justificar, né, seus sentimentos. Adora justificar o que sente. Seja orgulho, seja o que for. Eu estou assim por causa disso, eu estou desanimado porque isso aconteceu ou isso não aconteceu, né? Eu estou decepcionado porque eu não esperava isso. Nada justifica um sentimento miserável, negativo no seu coração. Eu me doei, eu fiz tanto e eu não recebi nenhum muito obrigado. Não justifica. Se você se ofendeu, se abateu, se entristeceu porque alguém foi ingrato com você, alguém que você ajudou, deu as costas para você, isso não justifica. Então, deixe de lado o orgulho, mas tira o orgulho e coloca, né, o sentimento que for, auto-justificado, porque tem muita gente justificando sentimentos, que estão lá consumindo, roubando paz, alegria, força, para que Ele possa exaltá-lo para um lugar de honra em seu serviço. Deus quer nos exaltar, Deus quer nos honrar, mas eu preciso primeiro me humilhar, deixar de lado todo sentimento miserável. E olha só, para que Ele possa exaltá-lo para um lugar de honra em seu serviço no tempo apropriado, lançando todos os seus cuidados, ou seja, todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações e todas as suas inquietações, de uma vez por todas sobre Ele. Diga comigo, pois Ele se importa com você. Diga, se importa comigo. Com o mais profundo afeto e cuida de você com muito cuidado. Tem uma tradução que traz com muito carinho. Então diga comigo assim, Deus se importa comigo, com o mais profundo afeto, e cuida de mim com muito cuidado, com muito carinho. Diga, o Senhor me vê, o Senhor me ouve, o Senhor sabe do que eu preciso, eu não estou só. Diga, o Senhor disse que estaria sempre comigo, até a consumação dos séculos. Quando isso entra de verdade, quando a palavra entra, isso muda completamente o seu estado emocional. A palavra tem que entrar. Se isso entra, os problemas que estavam te sufocando já meio que desaparecem. As aflições, toda aquela inquietude, aquela ansiedade desaparece. É por isso que o Senhor mandou Josué meditar dia e noite na palavra. É por isso que a palavra diz, né? Devemos guardar a palavra no fundo do nosso coração, porque quem a encontra, encontra vida, encontra saúde para todo o seu ser. Quem ouve a palavra e guarda, retém no seu coração, é saudável fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, é saudável de todas as formas. A palavra de Deus é vida, é saúde para todo o nosso ser. Para todo o nosso ser. Mas não basta só ouvir, eu tenho que reter. Eu tenho que ser aquela boa terra que retém a semente. A semente entra, a palavra entra. Ela é misturada com a fé. E passa a ter muito mais força, peso, impacto sobre mim do que as vozes, né? As opiniões, os achismos. Porque se você, por exemplo, se você está enfermo e lida ali com o médico, ele vai falar da sua experiência, ele vai dar o parecer dele de acordo com o que ele sabe, o que ele estudou, o que ele conhece. Mas de quem é a fonte de todo o conhecimento? Quem sabe mais? É o médico ou é Deus? Quem sabe mais, gente? É Deus. Então muitas vezes o médico vem e diz, esse caso aqui é irreversível, não há cura para essa doença. Muitas vezes chega e dá uma sentença, você vai ter que depender o resto da vida desse medicamento. Ele está falando com base no que ele sabe tudo.
A fonte do conhecimento está nele? Não. Mas se eu aceito, se eu recebo aquilo, é aquilo que eu vou viver. Se eu concordo com aquela sentença, é o que eu vou ter. Mas naquele momento que eu ouvi aquela sentença, aquela notícia, né, que causa um medo, causa, né, sensações, eu me volto para a palavra. Não, peraí, a palavra diz que tudo é possível, ele está dizendo isso. Né? O fulano está dizendo que não tem jeito, mas a Bíblia diz que tem jeito, e eu me concentro na palavra, eu supero aquilo. Com a ajuda de Deus, de forma sobrenatural, eu supero aquilo. O problema é que as pessoas estão ouvindo a palavra, mas o que ela ouve de um homem natural, de um incrédulo muitas vezes, tem mais impacto, tem mais influência sobre ela. Isso não pode acontecer. Então, quando a Bíblia fala aqui lançando todos os seus cuidados, a palavra lançando traduz um termo grego que significa arremessar. Arremessar com força, tirar com força. E é o que nós devemos fazer. Arremessar, né? Lançar, arremessar. Você já deve ter visto essas competições de lançamento, né? Há um treinamento. Há todo um movimento ali que o atleta faz para conseguir jogar aquela bola de ferro, ou seja, uma lança, né? O mais longe possível, tem todo um treinamento. Quanto mais a pessoa treina e exercita, mais longe ela consegue arremessar aquele sentimento, aquela ansiedade, né? Aquela raiva. Então, um atleta, para se destacar nessas provas aí de arremesso, né? Quem está entendendo o que eu estou falando? Já viu aquelas provas, né? De arremessar uma bola de metal, eu nem sei como é que chama essa competição. Mas eles giram lá umas 2, 3 vezes, joga, né? Então, existe um treinamento para conseguir arremessar longe. O que eu quero fazer você entender é que você não pode se entregar, você tem que exercitar, você tem que treinar esse domínio, esse autocontrole. Veio o sentimento, veio aquela bola de ferro, você, né, coloca mais força e vai arremessando cada vez mais longe, para longe de você, aquele sentimento que te entristece, que rouba a tua fé, rouba a tua esperança, né? E a Bíblia diz o seguinte, ó, lançando sobre ele. Lança sobre ele, você tem que ter o alvo também, né? Lança sobre Jesus, porque ele dá conta desse fardo. Ele consegue carregar um fardo que nós não conseguimos carregar. Então lança esse fardo pesado da culpa, da condenação, da rejeição, da tristeza, da amargura, da ansiedade. Lança esse fardo pesado sobre Jesus, porque ele dá conta, e pega o fardo dele que é leve. Pega para você o fardo dele que é suave, que é leve. O seu jugo é suave, o seu fardo é leve, diz a Bíblia. Entendeu? Essa ansiedade, essa culpa, esse medo, essa insegurança, esses complexos, tudo isso que é como uma bola de ferro mesmo. Você tem que jogar lá para longe. Tem que colocar sobre os ombros de Jesus, porque ele dá conta de carregar. Ele leva por você. E você pega o fardo dele, o jugo dele, o fardo dele que é suave. Então, lançar sobre ele a nossa ansiedade é um exercício de fé, de humildade, de paciência, de perseverança. E nós temos que entender uma coisa também. Quando nós lançamos a nossa ansiedade sobre Deus, não quer dizer que os problemas vão desaparecer, né? Imediatamente. O conforto está em saber que Deus cuida de nós. Deus cuida, ainda que os problemas persistam. Quando você lança a sua ansiedade em Deus, o problema continua. Quando você entra no descanso do Senhor, o vento continua soprando forte, mas agora você já não teme mais a morte. Você já não teme mais que o seu barco, que a sua vida vá afundar. Está entendendo isso ou não? Lança a ansiedade. Lança o medo, lança a preocupação, lança a inquietação em Deus. E mesmo
que o problema persista, sua postura, seu estado, né, emocional vai ser outro. Ainda que o problema esteja lá, você vai conseguir ter paz, sorrir. Você vai conseguir se alegrar. Segue dizendo assim, ó, seja só bem equilibrado e autodisciplinado. Esteja sempre alerta e cauteloso. Esse seu inimigo, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge com fome feroz, procurando alguém para devorar. Então, olha só, nesse contexto que fala aqui de ansiedade, preocupação, inquietação, é introduzido o diabo. É apresentado o diabo como inimigo, tá? À espreita, né? Rugindo como leão, feroz, procurando alguém para devorar. Então, o que nós entendemos? Que o diabo tem devorado muitas pessoas que não estão sendo sóbrias, não estão alertas, porque seja sóbrio, quer dizer, é sua tarefa. Ser sóbrio, ser equilibrado, autodisciplinado. Esteja sempre alerta, você precisa estar atento. Atento a cada pensamento que chega. E se algo, né, chega para roubar sua paz, roubar sua esperança, você já ouviu isso aqui. Se um pensamento não te dá esperança, ele é maligno, ele é diabólico, ele tem que ser expulso da sua vida, da sua mente. Então, se você conhece a palavra, você sabe identificar quando o pensamento é de Deus, quando não é, quando é o Espírito te impulsionando, quando é o diabo tentando te enganar, te seduzir. Expulsa, rejeita. Clama o sangue de Jesus. Então, ser sóbrio, né, estar alerta, ser cauteloso, é papel seu. Ó, mas resista a ele, seja firme em sua fé, isso é papel seu. Resistir, ser firme em sua fé contra o ataque dele, ó, enraizado, estabelecido, imóvel. No que? Aonde? Na palavra, na verdade. Se você está enraizado na palavra, estabelecido na palavra, o diabo não consegue te levar para a desilusão, a desesperança, a entrega, a rendição. É como o profeta lá, Abacuque, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, ainda que tudo esteja um caos, todavia eu me alegrarei. A postura dele mostra que ele estava enraizado, estabelecido na palavra. Porque nada que ele via estava bom. Estava como ele gostaria que estivesse. Mas aquilo não afetou, aquilo não abalou, ele permaneceu imóvel. Como Elias no Monte Carmelo, o servo ia e voltava com a mesma informação, não há nada lá, não há nada lá. E ele ali orando, ele de joelhos. Ele permaneceu naquela posição imóvel. Ele só se levantou depois que ele orou a 7ª vez e o servo trouxe uma informação diferente. Ó, eu estou vendo uma nuvenzinha se levantando do tamanho da mão de um homem. Ali ele se levantou. Mas enquanto ele estava ouvindo, não há nada lá, não há nada lá. Como quem diz, nada mudou, nada está acontecendo. Ele de joelhos estava, de joelhos ficou, não se levantou, continuou orando, continuou clamando por aquilo que ele já havia declarado, uma chuva pesada, e a chuva pesada veio. Parecia que não ia vir. Parecia que o cenário não ia mudar. Parecia que a seca ia persistir. Seus sentidos estavam conspirando contra a fé. O que ele via, o que ele ouvia, não era inspirador, era desanimador. Mas ele estava enraizado, estabelecido, sentado em cima de uma certeza, de uma convicção, que ele já havia declarado: vai descer chuva pesada, o cenário vai mudar, essa seca vai cessar. Amém, gente? E é como Deus espera nos encontrar, enraizados na palavra,
sem a dependência de um sentimento, de um sinal. Não seja como os escribas que viviam lá. Nós queremos um sinal, nos dê um sinal. Nós queremos uma prova de que tu és o Filho de Deus. O que o Senhor disse para aqueles religiosos? Nenhum sinal lhes será dado, a não ser a palavra, o sinal de Jonas, que era a pregação da palavra. Muitas vezes o Senhor está dizendo, olha, nada mais vai ser feito. Ou você me reconheça na palavra, ou você se agarre à palavra que eu estou pregando, porque não vai ser mais um sinal que vai te ajudar a crer, é uma decisão que vai te ajudar, é uma decisão que fará você, permanecer na fé, crendo. Não é um sinal, não é uma prova, não é algum acontecimento positivo, favorável. Quem está entendendo, pessoal? Às vezes Deus permite que não aconteça nada ali favorável, inspirador. Ao contrário, só situações desanimadoras. E aí? A cada má notícia, a cada acontecimento negativo, eu vou encolhendo, eu vou murchando cada vez mais? Deus espera o quê? Que eu faça isso? Não, que eu diga, Senhor, eu não acredito no que eu estou vendo, eu não acredito nos meus sentidos, não me importa o que as minhas emoções dizem, importa o que o Senhor o que o Senhor já falou comigo, a garantia que o Senhor já me deu de vitória. Isso é o que importa. Eu vou sentar em cima disso. E não vou me entregar, não vou me abalar. Sabendo que as mesmas experiências de sofrimento estão sendo experimentadas por seus irmãos e irmãs em todo o mundo. Você não sofre sozinho. E na verdade, sinceramente, nós não sabemos o que é sofrimento. Nós não sabemos o que é sofrimento, o que é pressão, o que é perseguição. Nós vivemos ainda num país livre, de liberdade religiosa. Nós não temos nenhuma tensão. Nós podemos ir para uma praça, algum endemoniado pode querer incomodar, mas não vai vir autoridades ali, ameaçando, espancando, batendo, porque eu estou falando em nome de Jesus. Mas tem lugares que isso acontece. Em muitos lugares, cristãos estão se reunindo de forma clandestina, ilegal, e assumindo o risco de ser preso, ser torturado, morto. Sabia disso? Quem assistiu os filmes que a bispa sugeriu? Quem já assistiu? Então, nós não sabemos o que é sofrimento. Nós não sabemos o que é pressão, o que é dificuldade. Nós não sabemos. Esses filmes que a bispa sugeriu, eu creio que envergonha muitos de nós. Que às vezes por muito menos estamos fraquejando. Por muito menos estamos nos entregando a pensamentos mentirosos, sentimentos mentirosos. Eu fico imaginando, uma pessoa que está lá, lutando para evangelizar, levar a palavra, aí é pega e descoberta, passa mesmo uma prisão, sendo maltratada, injustiçada, passando fome, passando frio. Será que o diabo não se aproveita para atacar a mente dessa pessoa e dizer, está vendo? O que você ganhou com sua fé, com seu Deus? Eu estava falando o nome dele, cadê ele agora para te socorrer, para te livrar? Mas essas pessoas, diferentes de nós, foram treinadas já nasceram nesse contexto de perseguição, e foram desenvolvendo uma resiliência, uma fé resiliente que falta nos cristãos do Ocidente. Não sabem o que é viver essa fé. Não sofreram, não foram exprimidos como esses por aí têm sido. Então nós precisamos, Deus tem falado conosco, vem um tempo, de pressão maior, nós não sabemos o que vem por aí. Mas 2020 foi uma amostra. 2020, ano da pandemia, tentaram, até chegaram a impedir as reuniões. Nós não sabemos o que vem por aí. Será que estamos preparados?
né, para uma pressão que muitos de nossos irmãos sofrem em lugares onde não há essa liberdade? Ou rapidamente negaríamos a fé, abriríamos mão de tudo? Não, no mundo todo tem gente vivendo situações terríveis, e muitos, muito mais terríveis do que, o pior que seja, né, a sua dor, a sua luta, você não está vivendo algo semelhante ao que muitos estão vivendo nesses lugares, nesses países. Não está. Você não conhece a minha dor. Eu tive perdas, né? Essas pessoas perdem familiares, perdem filhos em missões, vão para lugares onde não há saúde pública, não há saneamento, né? Onde, sabe, as condições são precárias. Nesse filme do documentário, na verdade, A Insanidade de Deus, o protagonista ali do filme conta que perdeu um filho numa missão. Perdeu o filho. Estava num lugar mais remoto, não deu tempo de ir teve uma crise de asma, não deu tempo, morreu. Porque estavam morando num lugar, na casa tinha muito mofo, mas estava lá por um propósito. Podia estar no seu país, vivendo confortavelmente, mas por missão estava lá. Em condições, terríveis de se viver, mas para um propósito maior, perdeu o filho. Não podia se ofender com Deus. Senhor, eu estou aqui fazendo missão, cumprindo propósito, pregando a palavra. O Senhor permite o meu filho morrer, Senhor. E é lindo o depoimento da mulher que diz, eu entendo. Ela falou, eu não consigo, agora eu consigo entender a dor que o Senhor sentiu ao ver o próprio filho morrendo na cruz. Morrendo por algo maior. Eu vim aqui para um propósito maior e eu tive a perda do meu filho. Quer dizer, Deus sabe o que é essa dor, o que é sentir essa dor. Porque o filho dele foi entregue por algo. Foi entregue por nós. Então, nós precisamos amadurecer. Ainda o versículo 9, na versão amplificada clássica, resista a ele, seja firme na fé, contra o seu ataque enraizado, estabelecido, forte, imóvel e determinado, sabendo que os mesmos, ou seja, idênticos sofrimentos são designados para a sua fraternidade, todo o corpo de cristãos em todo o mundo. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que concede sua bênção em favor, que o chamou para a sua própria glória eterna em Cristo, Ele mesmo completará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá você, fazendo de você o que você deveria ser. Não tem outra maneira. Nós somos refinados, nós somos aperfeiçoados quando passamos pelo fogo. Os testes são importantes. Deus nos testa e até o fim de nossos dias estará nos testando, nos colocando à prova. Para quê? Por quê? Porque Ele gosta de ver eu sofrer? Não, porque Ele quer que eu estique a minha fé, que eu desenvolva a habilidade, habilidade do amor, de andar em amor, de perdoar. Ele permite situações, pessoas difíceis, por quê? Porque Ele me quer crescendo em amor, crescendo na fé, crescendo em maturidade. Ele quer um povo forte. É na dificuldade, é na pressão que nós crescemos, nos voltamos mais para Deus. A bispa ainda fazia uma reunião, e ela falava sobre isso, Não sabemos o que pode vir aí na frente. Mas fato é que a igreja do Ocidente não sabe o que é sofrimento, não sabe o que é perseguição, às vezes por nada. Enquanto há pessoas, valorizando as Escrituras, valorizando a palavra, arriscando a vida para participar de um culto, uma reunião, com sede de Deus, se reunindo de forma clandestina para cultuar a Deus.
Tem cristãos que precisam de uma motivação, de uma, sabe, ele não está em Deus por Deus. Ele vem para a igreja para resolver um problema. Ele vem para a igreja, ele se compromete com Deus, né, a fim de obter algo da mão de Deus. Não entende nada sobre missão, sobre propósito. Ele sequer serve a Deus, porque se eu busco a Deus só visando os meus interesses, a minha alma é o Deus da minha vida. O meu estômago é o Deus da minha vida. E a Bíblia chama o estômago de um Deus. Tem gente que só faz o que tem vontade de fazer. Só faz o que gosta. Então tem muitos cristãos que precisam acordar. Precisam se despertar. Para uma fé madura, resiliente. Uma confiança inabalável. É necessário, depois de ter sofrido um pouco, está aqui, ó, o Deus de toda graça, que concede sua bênção em favor, que nos chamou para a sua própria glória. Ele completará, confirmará e fortalecerá e estabelecerá você. Então, através do sofrimento, nós somos moldados, lapidados, aperfeiçoados. Através dos testes, nós estamos sendo trabalhados por Deus. E Ele vai fazer de você o que você deveria ser. Tudo que José passou, fez aquele homem, um homem que tinha uma alma de ferro, diz a Bíblia. Um homem forte, um homem inabalável. Um homem inabalável. E Deus quer um povo forte. Um povo que nada afeta. Problemas, opiniões, aprovação, rejeição, críticas. Um povo forte, um povo que realmente sabe viver. Que vive livre, feliz e despreocupado. Por quê? Porque está vivendo para algo maior. Amém? Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos por um instante. Lance toda a sua ansiedade em Deus. Se tem algum sentimento miserável, maligno aí, roubando a sua paz, sua alegria, lança sobre Ele. Lança sobre o Senhor. Lançar no grego quer dizer arremessar com força. Arremessa, joga, lança sobre o Senhor. O medo, a preocupação, o desânimo, seja lá qual for o sentimento que está aí, né, adoentando você sentimentalmente, emocionalmente. Se livra disso. Em nome de Jesus. Tem coisas que cabem a você. O cuidado com a sua mente é responsabilidade sua. Pensar certo é responsabilidade sua. Ser sóbrio, ou seja, equilibrado, autodisciplinado, é responsabilidade sua. Estar alerta, ser cauteloso, resistir firme em sua fé, é responsabilidade sua. O Senhor não vem e diz que vai tirar a ansiedade, Ele manda você lançar sobre Ele a sua ansiedade. Ele nos chama para entrar no seu descanso. Mas essa é uma decisão sua também. Entra no descanso do Senhor. Como um prisioneiro da esperança, voltem à sua fortaleza, diz o Senhor. Volta ao seu lugar de força. Volta ao seu lugar de força. É na tranquilidade e na confiança que está a sua força. Pare de deixar o diabo te agitar. Não se permita mais ser agitado. Não se permita mais ser perturbado. Pare de se permitir ser agitado, perturbado. Não se permita ter medo, intimidação, covardia, inquietude. Deixe minha paz perfeita. Deixe minha paz perfeita acalmá-lo em todas as circunstâncias. E dá-lhe coragem e força para cada desafio. Receba essa paz. Em nome de Jesus. Receba essa paz. Concentre-se no Senhor.
Não olhe para o monte, olhe para o Senhor. Não enxergue apenas o monte, olhe acima do monte, olhe além do monte, olhe para o alto, para o autor e consumador da sua fé. O Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor disse, aqui em Mateus, não tendes muito mais valor? Eu cuido das aves, eu cuido dos lírios. Não tem vocês muito mais valor? Porque estão com medo, porque estão preocupados, homens de pequena fé. Não tem vocês muito mais valor? Eu tenho cuidado de vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro pedindo ao Senhor agora que a palavra do Senhor, que é viva, eficaz, está cheia de fé, dela procede, meu Deus, bom ânimo e perseverança. É impossível, Senhor, meditar nas Escrituras, meditar nas Tuas palavras, meu Pai, e não sermos renovados, cingidos de força, de ânimo, de fé. E eu peço agora, meu Deus, que a visão dessa pessoa esteja mudando, que o estado emocional dela esteja sendo alterado. Se ela chegou aqui aflita, angustiada, preocupada, inquieta, temerosa, eu ordeno agora em nome de Jesus, que esses sentimentos, que os espíritos que estão por trás desses sentimentos, que quer roubar a paz, roubar a tranquilidade, enfraquecer essa pessoa, em nome do Senhor Jesus, saiam agora. Esse medo, esse complexo, essa sensação de morte, essa sensação de frustração, essa sensação de que tudo tem sido vão, inútil, em nome de Jesus, esses pressentimentos malignos que adoentam, que perturbam, eu ordeno, saia, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu rejeito agora toda amargura, toda angústia, toda decepção, desilusão, tristeza, fraqueza, em nome de Jesus, saia agora, deixe essa mente, deixe esse coração agora, em nome de Jesus. E eu oro agora, meu Deus, para que essa pessoa se aposse daquilo que já foi dado a ela, daquilo que já foi deixado pelo Senhor, e cabe a nós possuirmos, tomarmos posse, que ela possua a paz, a perfeita paz que vem do Senhor, que é uma paz, meu Deus, que excede todo entendimento, é uma paz que não se explica, é uma paz que o homem natural não compreende, é uma confiança inabalável, onde, meu Deus, ainda que em meio ao caos, nós temos paz, nós temos segurança, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Fortalece o teu povo, cinge o teu povo de força, de poder agora, que saia daqui, meu Deus, um povo equilibrado, um povo, meu Deus, seguro, um povo ousado, um povo, meu Pai, que agora tem consciência do seu valor, do quanto é importante para o Senhor, meu Deus, que sai daqui um povo consciente do teu cuidado, do teu amor, meu Deus, que sai daqui um povo, meu Pai, consciente de que no Senhor, meu Deus, tudo pode, é capaz, é imbatível, é invencível, é mais que vencedor. Em nome de Jesus, eu oro por cura sentimental nesse momento, que saia daqui, Senhor, pessoas curadas, pessoas, meu Deus, libertas, em nome de Jesus, que quem está pela transmissão receba essa paz que vem do Senhor, essa paz que nos acalma e nos dá a coragem, a força que nós precisamos para cada desafio. Em nome de Jesus, eu declaro que todos irão sair daqui de cabeça erguida, confiantes, seguros, tranquilos, meu Deus, no Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor fez aqui hoje, por essa mensagem, por toda essa direção. Eu agradeço, meu Deus, e tomo posse do teu povo, meu Deus, saindo desse lugar completamente diferente de como chegou, de cabeça erguida e seguro, em paz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.
precisamos de força,